Caríssimos irmãos, o assunto do Evangelho é o casamento, é o vínculo matrimonial. Os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito dar o divórcio, o libelo de divórcio para a mulher, mandar embora. Então, os fariseus responderam que Moisés tinha permitido isto. A gente casava, depois podia mandar a mulher embora. É chamado libelo de repúdio. Era legal. Os fariseus perguntaram se Jesus endossava isso. Aí Jesus falou assim: olha, Moisés permitiu isso por causa da dureza de vossos corações, mas no princípio não era assim. Ou seja, Jesus veio restabelecer o casamento, a sua primitiva dignidade. No Antigo Testamento, por causa da dureza dos corações, era permitido o divórcio e era permitida a poligamia. E assim nós vemos que Abraão, Salomão, então nem se fala, Davi, tantos outros tiveram várias mulheres. O próprio Jacó casou enganado com Lia, foi enganado pelo pai da Lia e depois casou com a Raquel. Só que nosso Senhor falou assim: agora vai ser diferente. Como disse aqui, desde o começo, foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo, Deus os fez homem e mulher. Preste bem atenção nessas palavras. Casamento. Deus os fez homem e mulher. Para ver casamento, tem que ser assim. Bom, assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, unidade, uma só carne. Casamento é uno. E casamento é indissolúvel. Como diz Jesus, respondendo para os apóstolos: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. O padre faz o casamento. Aí chega o casal: padre, o senhor que fez nosso casamento, o senhor podia desfazer. Não é o padre que faz o casamento. Não separe o homem aquele que Deus uniu. É mais ou menos que o padre consagra uma hóstia. Ali está Jesus: padre, você podia desconsagrar esta hóstia. É Jesus que consagra. Não tem como reverter. Há casos em que a igreja declara a nulidade. A igreja nunca anula um casamento. No processo você vê que faltou algum ponto essencial. Aí declara que não houve o casamento, houve uma aparência de casamento, mas a igreja não anula. Aí sim, o casal separa, pode casar com outra pessoa. Geralmente quando faz o processo de nulidade é quando já estão separados. Mas os apóstolos, que estavam acostumados pelo Antigo Testamento, em casa, com Jesus, eles querem um esclarecimento maior. Quem se divorcia de sua mulher e casar com outra, eu vou ler o texto todo. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. Porque é a primeira que tem um vínculo, que tem direito ao corpo dele. Você está lesando o direito daquela mulher, portanto, adultério. E Jesus fala que não é só adultério do homem. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, comete adultério. Palavras de Jesus. Ah, mas tem padre que diz que não tem problema.
Pode comungar? Pode, não tem problema, Deus é amor. Adultério, pecado grave. E o que diz o catecismo da Igreja Católica? A gente tem que seguir. Eu digo para a pessoa, olha, por mim, pode fazer o que quiser, mas não sou eu que mando. Tem uma doutrina, tem um ensinamento de Jesus Cristo muito claro. São Paulo fala a mesmíssima coisa na Epístola aos Coríntios. E a igreja, no seu ensino oficial, diz aqui, Catecismo da Igreja Católica, número 1650. São numerosos hoje, em muitos países, os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união. A igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, palavra de Jesus, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira, e se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Afirma que não pode reconhecer como válida a nova união. Seu primeiro casamento foi válido, então não pode casar novamente. Se os divorciados tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação. E não é o padre que vai poder dar licença. Não, pode comungar, nem o bispo. Esse é o ensino oficial. Mas o padre deixou. Está errado o padre se condena. Ele está levando você a cometer um sacrilégio. Pela mesma razão, não se pode exercer certas responsabilidades eclesiais. Exemplo, ser ministro da comunhão eucarística. Não pode. Pode trabalhar, serviços sociais da igreja. E vai dizer aqui, a reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haver violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver numa continência completa. Portanto, para receber absolvição, só se deixar aquela vida irregular, vida de adultério. Palavras claras de Jesus, palavras claras do catecismo. Não tem como a gente conceder, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas Deus estabelece regras para a nossa vida. A respeito dos cristãos que vivem nessa situação e geralmente conservam a fé e desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes de toda a comunidade devem dar prova de uma solicitude atenta, a fim de não se considerarem separados da igreja, pois como batizados podem e devem participar da vida da igreja, não dos sacramentos. Pode participar da missa, bênção do Santíssimo Sacramento pode receber, pode rezar seu Deus, não tem problema nenhum. Confissão e comunhão, não. Ser ministro, por exemplo, da comunhão sagrada, não é ministro da Eucaristia, não. Ministro da Eucaristia é só o padre. É ministro da comunhão eucarística, é outra coisa. Bom, na mesma linha, o padre não pode dar comunhão, nem absolver quem vive unido só pelo civil, mesmo que não tenha separado, mas não quer casar na igreja. Pode comungar? Não pode. É só o sacramento do matrimônio que legitima aquela união. E Deus abençoa aquele casamento. Então a pessoa que vive unida só pelo matrimônio civil, ou só juntada, tem um ditado popular que diz, juntado com fé, casado é. Não, se você tem fé, você não vai juntar não, você vai casar. Para que nós instituiu o casamento, o sacramento do matrimônio? É para que vai se casar. E tem tanta gente que vai comungar nessa situação. E às vezes é uma vida de adultério dupla. O sujeito era casado e se juntou com outra pessoa casada. Ele não é sempre adultério, é duplo adultério. Ele não vai excomungar essa pessoa, não, está falando, não. Eles pertencem à igreja ainda, mas estão a vida irregular.
Eu podia repetir as palavras de Jesus. Aquele que separar, casar com outro, comete adultério. Como aqueles que vivem juntos, só pelo civil não pode comungar, os namorados que têm uma vida sexual também, não podem comungar e confessar enquanto não decidirem a levar um namoro casto, um namoro santo. Não vivem como se fossem casados. E às vezes o pai permite que durmam no mesmo quarto, na mesma cama. Não tem problema nenhum, hoje é assim. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. A lei de Deus não muda. Os costumes mudam, os hábitos mudam, mas a lei de Deus não muda. Quantos sacrilégios se cometem por causa desse tipo de pecado? João Batista, por que ele morreu? Por que João Batista teve a cabeça cortada? Porque ele dizia para Herodes: não te é lícito viveres com esta mulher não é sua. Herodes tinha roubado a mulher do irmão dele, do Filipe. Não estava com a legítima esposa. Não te é lícito viveres com essa mulher. Você, como rei, está dando um mau exemplo. O que Herodes fez? Mandou prender João Batista. O que a amante de Herodes mandou fazer? Cortar a cabeça. Corta a cabeça dele. Traz uma bandeja. Ele é um mártir do casamento, da fidelidade, da indissolubilidade e da unidade do casamento. São João Batista. Esta é a lição do evangelho de hoje. Claríssimo. Só para encerrar o que diz Jesus, respondeu aos discípulos: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra de Jesus. Ninguém pode abolir, nem o Papa pode. Aliás, o pessoal diz que o Papa Namoris Letícia aboliu. Não aboliu nada disso. Foi muito mal interpretado. O que nós temos que ver é o que é o ensino oficial da igreja. E não o que um padre diz. Não, isso é bobagem, esses passos são muito rigorosos. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas quer que a gente faça aquilo que Ele determina. Observe os seus mandamentos.